Olá, muito bom dia! Claro, o Morning Show aqui pela rede Jovem Pan. Vamos juntos até as 11h30 da manhã, nesta segunda-feira, 8 de janeiro. O ano tá começando agora, né? Muita gente já vi no Instagram, muita gente voltando de férias. A gente já tava aqui, né, galera? Mas pois é, a gente tá tem muita igual. gente voltando à normalidade. Hoje, por exemplo, já tinha congestionamento em São Paulo, veja só. Que conquista. O ano está 2018. voltando ao normal, não é? Mas enfim, vamos com o cardápio do dia, saber quais são os destaques desta edição do Morning Show. Os bens do capitão. Jair Bolsonaro é questionado a respeito do seu patrimônio, que teve um crescimento, vamos dizer assim, bacana, depois que ele ingressou na política. É a intriga da oposição ou a exploração de um verdadeiro calcanhar de Aquiles, hein? Vamos discutir isso aqui hoje. O som e a fúria. Radiohead processa a cantora Lana Del Rey por plágio. E você vai saber e ouvir quais são as músicas em questão. Uma noite para a história. Vestidas de preto em protesto contra os casos de assédio sexual nos ambientes de trabalho, atrizes fazem do Globo de Ouro um grande prêmio de conscientização. E já aqui no Morning Show a gente vai conversar sobre cinema, televisão e sobre ativismo com o colunista da Folha de São Paulo, Tony Góes. Esses são alguns dos destaques do Morning Show de hoje, que tá só começando. Paulinha, bom dia, hein? Bom dia, senhor Carlos Aros. Como nós vamos começar o nosso dia? Qual é a tag de hoje? Vamos lançar a nossa hashtag de hoje, hashtag Mulheres de Preto. Depois do que aconteceu ontem no Globo de Ouro, né? O tapete vermelho invadido por essa cor. Não sei se a gente precisa explicar muito. É bom dar uma explicada, né? Pra quem tava em outro planeta ou que tá voltando, enfim, sei lá, das férias. São as mulheres em Hollywood se manifestando contra o assédio, não só na indústria do cinema, mas em todos os mercados de trabalho e também pedindo igualdade de gênero nos ambientes de trabalho, né? Todo mundo usou preto, mulheres e também homens, salvos 3 exceções. Então a gente vai conclamar as brasileiras para a versão em português. Brasileiras e brasileiros, não é isso? Hashtag Mulheres de Preto. Use aí no Twitter a sua imaginação, faça o seu manifesto, o seu meme. Pode colocar também fotos de ontem, gifs de ontem. A gente teve alguns memes engraçados acontecendo também durante o Globo de Ouro. Participe do programa com hashtag Mulheres de Preto. É isso, Paulinho. A gente espera, todos nós, né, homens e mulheres, esperamos um 2018 melhor. Em relação ao respeito nas relações de trabalho e em todas as outras. E que os homens reabilitem a arte da sedução com classe e educação, não é, Master Tonholi? Em 2018, nada de falar, quero convidá-la para jantá-la, viu? Meu Deus. Ufa! Olha, é o seguinte, hein? E já que a gente tá falando em mudanças, falando em um ano melhor, uma pesquisa global do Instituto Ipsos, que foi divulgada nesta segunda-feira, atesta que 3 em cada 4 entrevistados de 28 países dizem acreditar que 2018 vai ser melhor que 2017. E você, hein? Você que nos acompanha, você que nos ouve, tá otimista quanto a este ano? Ele vai ser melhor que o ano passado? Por quê? É isso que a gente quer saber de você. Manda mensagem pra cá. 2018 vai ser melhor que 2017? E por que você está otimista? E vamos combinar, né? Se você também não estiver otimista, dê os seus motivos. Mas você está otimista? Pode mandar mensagem. Se você não está otimista, diga os seus motivos. Manda mensagem pra cá. O DDD é 11 931 17 1009. 931 17 1009. Esse é o WhatsApp aqui do Morning Show, que você sabe, com imagens lá no site da PAN, jovempanfm.com.br, pelo aplicativo e também pelo nosso canal no YouTube, o youtube.com/morningshowjp. E claro, você que não curtiu, corre lá para curtir a nossa página no Facebook. E vamos juntos, né? Até às 11h30 da manhã tem Morning Show aqui para você. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. E a gente abre o noticiário na política. Pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, e um dos filhos dele, também deputado Eduardo Bolsonaro,
recebem auxílio moradia mesmo tendo um imóvel em Brasília. Informação divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que neste domingo revelou que o patrimônio do parlamentar e dos 3 filhos dele com mandato se multiplicou com a entrada do hoje presidenciável na vida pública, que aconteceu em 1988. Ô Caio, vamos lá, vai, contextualiza pra gente. O que a gente tem que entender dessa história toda? É uma reportagem grande da Folha de São Paulo. Exatamente. Tá na Folha de São Paulo dessa segunda-feira. E o que a gente precisa saber para entender? Alguns dados, vamos lá pelo início. O deputado Jair Bolsonaro recebe o auxílio desde outubro de desde outubro de 95. Atualmente, esse auxílio moradia para os deputados é de R$ 4.253 para que você possa pagar aí o seu aluguel em paz. Tem 3 modalidades de auxílio moradia para os deputados. Uma, ou você mora em um dos apartamentos funcionais oferecidos pela Câmara. A segunda possibilidade é você pagar um hotel e pedir um reembolso mediante uma nota fiscal. Você chega lá com a nota, pede o reembolso, paguei tanto, beleza. Ou então, você não precisa apresentar nota nenhuma, mas você pega o dinheiro em espécie com 27% de desconto do imposto. Ou seja, você pega desses R$ 4.253, você pega um pouquinho menos. Você fala lá, olha, eu quero esse dinheiro na minha mão e tal, tá tudo certo. É o caso do deputado Jair Bolsonaro. O que chama atenção é porque ele tem apartamento em Brasília. Ou seja, ele não ele não precisaria desse auxílio moradia. Ele não usa hotel, ele não paga aluguel, então, portanto, fica um pouco chamativa essa atitude dele. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, recebe desde fevereiro de 2015 o mesmo auxílio, também da mesma forma com que o pai dele pega esse dinheiro, em espécie, com 27% de desconto. Juntos, os filho e pai já receberam até dezembro do ano passado, agora mês passado, R$ 730 mil só com auxílio moradia, desde que Jair Bolsonaro começou a pegar esse auxílio. Eles têm ao todo 12 imóveis no Rio de Janeiro e isso tudo conquistado nos últimos 10 anos. O auxílio pode ser recusado. Esse auxílio por parte da Câmara pode ser recusado pelos deputados. Agora, tudo isso aconteceu e chama bastante atenção porque na Folha de São Paulo, no mesmo jornal Folha de São Paulo, Aros, desse domingo, veio uma reportagem muito grande mostrando a multiplicação dos patrimônios da família Bolsonaro, dos 3 filhos do Jair Bolsonaro, que estão também na política, também são deputados, e do próprio Jair Bolsonaro também. Ele e os 3 filhos dele têm 13 imóveis, na verdade, falei 12, são 13 imóveis. Ao total, de um patrimônio de 15 milhões de reais, segundo essa reportagem do jornal Folha de São Paulo. Eles fizeram um levantamento, os jornalistas da Folha, e descobriram que as principais casas compradas pela família Bolsonaro nos últimos 10 anos foram compradas por um preço bastante abaixo do que é calculado pela prefeitura. E tudo em bairro bastante bom. Copacabana, Barra, Urca, bairros caríssimos da cidade do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro Filho, mais velho do deputado Jair Bolsonaro, nos últimos 13 anos comprou 19 imóveis. Aliás, negociou 19 imóveis, entre compra, venda, enfim. Ele declarou um patrimônio de carros que vão de R$ 45 mil a R$ 105 mil, um jet ski e aplicações financeiras, num total de um bem de 1,7 milhão de reais. Aí você fala, o que você quer dizer com isso? Quando entrou na política, Jair Bolsonaro não tinha todo esse patrimônio. Em 1988, como você declarou, ele tinha declarado apenas um Fiat Panorama e uma moto. Os dois com 5 anos de uso e 2 terrenos pequenininhos na cidade de Resende, onde ele se formou lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, esses dados chamativos foram trazidos aí, expostos pelo jornal Folha de São Paulo de ontem, domingo, e agora de segunda-feira. E que vale lembrar, né, a matéria, ela simplesmente faz uma construção partindo de dados coletados em órgãos oficiais, a partir das declarações que são prestadas obrigatoriamente pelos candidatos e etc. E há uma construção ali, que deixa, ao final, a pergunta pro leitor do jornal, para quem leu essa reportagem, que é a seguinte: como é que tudo isso aconteceu? Como se chegou a essa multiplicação? O grande resultado da matéria é justamente esse, é mostrar um cara que está em evidência para a população
e dizendo, olha, isso aqui aconteceu, cada um agora faz a sua pergunta. O Jair Bolsonaro já saiu se manifestando, ele não quis responder à Folha, mas fez uma publicação ontem no Facebook dele a respeito, se não me engano, ontem à noite, a respeito desse assunto e etc. Agora, a pergunta é a seguinte, Tonholi, a gente sabe que o Bolsonaro, para aqueles que o seguem, tem o status de mito. Essas revelações aí, esses casos, que na verdade não chegam a ser revelações, na verdade é um compilado de dados que já estão aí, eles têm o poder de manchar a biografia do deputado Jair Bolsonaro, mestre? Claro que sim. O ano retrasado, Aros, o Bolsonaro veio aqui no Pânico, me convidaram para estar na entrevista. Ele me falou, eu sou honesto, eu tenho um patrimônio de no máximo 50 mil reais. Agora, o que a Folha de São Paulo fez é uma das escolas mais antigas e tradicionais do jornalismo investigativo, que isso pode ser feito por qualquer cidadão. Você vai no Tribunal Regional Eleitoral e o TRE te dá o imposto de renda não só dos eleitos, mas todos que foram candidatos. Com o imposto de renda, você vai fazendo cruzamentos, levanta o CPF e você vai nos cartórios e pede a chamada, essa é a dica, certidão vintenária. Com o RG e o CPF, você vai em todos os cartórios de imóveis, pede certidões vintenárias, aí eles te fornecem, você paga quase nada por isso, eles te fornecem a lista das certidões vintenárias e aí você faz a comparação com o que o cara ganha e só se usa um adjetivo nesse tipo de reportagem. O salário é incompatível com os imóveis. E ninguém pode ser processado, porque bolsonarista gosta de processar, porque foi chamado incompatível. Está ali a prova. Agora, a gente sabe que no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, nos Estados Unidos o cara fica rico para depois se virar político. Aqui, ao contrário, o cara vira político para ficar rico, né? O Bolsonaro tem um ethos, uma prática, um DNA estatizante, porque todo militar é estatizante. Hoje nós temos no país 149 estatais, sendo que 47 delas foram criadas em 21 anos de regime militar. Portanto, todo militar é estatizante. E todo estatizante gosta de mamar. Agora que fica a pergunta, onde terá o Bolsonaro mamado? Sobra de partido? Bom, se a gente pegar os partidos que ele está aqui, o PSC, no qual ele está hoje, ganhou de ajuda governamental, legal, para partidos políticos, 15 milhões. Os outros partidos, o PSL e o PEN, para os quais ele quer ir, ganharam 5 milhões apenas. De onde terá vindo o dinheiro do Bolsonaro? Acho que é a pergunta que a Folha de São Paulo vai deixar para responder essa semana. Como se faz no jornalismo americano, o acusado não tem que processar quem investiga, ele tem que fazer a exceção da verdade. Então cabe, é a mesma coisa que o Trump deveria ter feito, né? Ir a público e falar, é isto, é isto, é isto e é isto. Então o senhor Bolsonaro, a bem da sua candidatura, já que os seus seguidores chamam você de mito, aliás, se lhe é feita alguma crítica, a primeira coisa que se faz na sua trupe é colocar 3 palavrões, não dá para falar que é óbvio quais, né? O mais levinho é bostinha, mas são todos defaults. Põe um palavrão, hashtag mito Bolsonaro 2018. Essa é a forma de pensamento do bolsonarista, que não é muito diferente da forma de pensamento do petista. Curiosamente, esses dois extremos estão à frente da eleição presidencial, acho que mostra como tirar a febre do Brasil. Ô, Tonholi, só te interromper para perguntar o seguinte, em uma situação como essa, que a gente está vendo que agora ele passou de pedra a vidraça, né? E ele começa a ser confrontado agora com perguntas incômodas, porque é fácil você apontar o dedo e dizer que está tudo errado e etc. Ele começa a ser confrontado agora com questões incômodas que o envolvem, que envolvem os filhos, que envolvem a trajetória dele. Se confirmado esse processo todo que a gente está assistindo e ele chegar às vias de fato lá em debates, um processo de uma campanha mais curta, como a gente já sabe tudo que vai se desenhar nesse ano, ele sobrevive a uma campanha eleitoral nesses termos, reagindo da maneira como reage? Não sobrevive. Não sobrevive, aliás, a gente vai falar um pouco mais à frente nesse programa, que é a exortação que o Fernando Henrique Cardoso fez no seu artigo nesse domingo
no estado de São Paulo e no Globo, onde ele publica sempre os domingos. E ontem, obviamente, foi publicado seu primeiro artigo do ano e ele está conclamando uma reunião ao centro. Agora, o jeito como os bolsonaristas agem, não preciso eu falar. Haja visto o meu chefe aqui, Ricardo Arcon, que encontrou na página do Bolsonaro o que eles fizeram com um comentário meu há 2 semanas aqui, não é, Arcon? Era um vídeo, na verdade, do Tognoli expressando um ponto de vista que poderia ser lido até como uma crítica ao Bolsonaro. E esse vídeo foi colocado na própria página do Bolsonaro como se lá o Tognoli o estivesse elogiando, né? Foi colocado ali apenas uma foto, mas o filme era outro. Fake news! Fake news, diga, só Caio. Pra botar alguns pingos nos is... Isso é às 6 horas, aí é complicado. Não é aqui? o Tognoli falou de renda incompatível, então só para trazer mais dados. A renda hoje do Jair Bolsonaro é pouco mais de 30 mil reais como deputado, com os descontos líquido ele recebe mensalmente 24 mil reais e mais um soldo de 5.600 reais pela reforma dele no Exército. A reportagem da Folha de São Paulo está muito, muito recheada de dados interessantes, é uma matéria muito boa. Um dos outros dados que eu usei o adjetivo chamativo, uma das coisas que chama a atenção, na reportagem traz a compra e venda de um imóvel. As negociações, As negociações. Os imóveis são negociados sempre por valores, ou na maioria dos casos, muito abaixo do que são praticados no mercado e pelos valores também vistos, calculados pelas prefeituras. E tem um imóvel, um dos mais caros que ele negociou, que nos cálculos da Prefeitura do Rio de Janeiro valeria mais de R$1 milhão, foi negociado a R$400 mil. Mas o que chama a atenção é que não só o valor está muito abaixo, como a proprietária que repassou esse imóvel para o deputado Jair Bolsonaro, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, comprou por R$580 mil, 4 meses antes dessa negociação, reformou o imóvel e vendeu para ele com esse prejuízo aí de R$180 mil. A própria reportagem da Folha de São Paulo procurou essa então vendedora, que alegou que vendeu rápido porque queria o dinheiro, porque estava com interesse em outro imóvel. Você fala, mas você abre mão de R$180 mil? E daí por diante. Então são situações que chamam bastante atenção. E as declarações de patrimônio do deputado Jair Bolsonaro desde 1988, quando ele entrou para a política, no primeiro ano ele declarou: tenho 2 pequenos lotes de R$10 mil cada um na cidade de Resende, uma moto e um carro antigo. Na outra eleição, ele declarou que ele já tinha 2 apartamentos no centro do Rio de Janeiro, no centro de Brasília e na zona sul do Rio de Janeiro, daí por diante. Em algumas outras eleições, ele já não mostrava mais, não declarava nenhum imóvel. Nas últimas eleições, 2 para cá, já voltaram os imóveis, mas de uma forma mais modesta. Então chama muito a atenção toda essa transação. Ô Tognoli, só fazendo uma correção, neste vídeo que você falou aí, que foi colocado na página do Bolsonaro, você não fazia, na verdade, uma crítica a ele. Você estava comentando o cenário eleitoral e falava que o Bolsonaro era o único candidato que até agora não se apresentava como algo morno. Exatamente. E aí, eu citei o Apocalipse. Exatamente, só para fazer uma correção e deixar tudo claro. Bom, então vamos dar um tempo na política, vamos falar sobre música. Mas não é bem música, né, Paulinha? Vamos falar de plágio. Qual é esse bife que tá fritando? Qual é a acusação que os garotões do Radiohead estão fazendo contra o Arcon? Ele me quebra, né? A inebriante Lana Del Rey. Eu falei que eu vou passar a dar o crédito agora. A inebriante Lana Del Rey. Então, qual é a acusação, Paulinha? Havia boatos vários de que o Radiohead tava meio #chateado com Lana, porque uma das músicas do álbum Lust for Life, esse álbum lançado em 2017, a faixa Get Free, seria um plágio de um clássico do Radiohead, a faixa Creep, né? Mas era meio que assim, diz que eles estão chateados, diz que eles não gostaram. Só que aí a Lana foi no Twitter ontem e falou: é verdade. Não gostaram eles mesmo. Eles estão muito #chateados comigo, entendeu? Agora, eu sei que a minha música não foi inspirada em Creep, né? Mas o Radiohead sentiu que 100% dos lucros da publicação, eu ofereci 40% nos últimos meses, mas eles só aceitam 100%. Então agora, vamos pro pau. Tá. Paulinha, mas o que deu problema foi o creep da música?
Bom, vamos seguir. Depois dessa, vamos seguir. Nossa, eu até demoro pra entender. Quer Não, dizer, ele não tem falou que entender. clipe creepy. Isso. Mas não foi Não isso, tem não. coisa que não vale explicar. A sonoridade É isso, você perde da uns 5 música, segundos de vida com E a essas gente coisas. fez uma versão remix, bootleg, juntando as duas músicas para que vocês, ouvintes, possam chegar a alguma Ih, ó lá. conclusão. A gente tem Agora o eu quero Tonholi aqui, que é um especialista nisso. Tonholi Depois vai dar vamos ouvir o veredito. veredito, hein? Então vamos ouvir, ó. Primeiro a gente vai ouvir o Radiohead e depois já vem coladinho a Lana Del Rey pra vocês sentirem se é parecido. Então vamos lá. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Finally, I'm crossing the threshold from the ordinary world to the reveal of my heart. Que isso? Deu pra sentir Olha, a vibe? olha. Peraí, Ela vamos fala, ouvir a "Brahma, avaliação técnica do mestre Cláudio Tonholi. Assim, olha, primeiro, para ser um plágio, você precisa copiar 7 notas musicais sequenciais. Ela copiou. Tem outra coisa. Na segunda estrofe da música, tem um truque que os Beatles usavam muito, que é você tá tocando num sol maior, de repente você passa para um sol menor. Dá uma pontadinha no coração. O Radiohead usa muito isso. Tá num acorde maior e muda pro mesmo acorde, só que menor. Até isso a Lana Del Rey copiou. Plágio, tecnicamente. Tá, Eu e acho que o qual é o Radiohead des- não entraria nessa briga À toa. se ele né? não soubesse que tinha margem pra ganhar, né? Porque são dois grandes artistas. Ela até ofereceu os 40%, se eles achassem que era uma picuinha que desse, né? Pra dar mais ou menos aí uns 40%. Bom, o eu resumo acho da história é que o tem Radiohead chance não. de ganhar. Os caras não estão muito fãs da Lana Del Rey. é isso? Pô, eu gostava tanto daquela música do Engenheiros, Lana, seus olhos são labirintos. Cara, mas ele tá. Lana. Hoje. Do Ele tá céu. inspiradíssimo. Mas é Nem isso que é parece segunda-feira, de hein? plantão. É a Não, e nem música parece do que Olha tá de os plantão. efeitos do plantão, né? Pois Agora, é. a minha pergunta que fica... Será que ela faz assim, vou escrever um negócio aqui, vou copiar e tal, ninguém vai perceber? Será que acha que ninguém vai notar? Não percebi. Ó, isso se ela for mal intencionada, mas o que acontece muitas vezes é que essas músicas estão aí no nosso imaginário coletivo e às Fica no vezes quando inconsciente, você né? vai fazer alguma coisa, você realmente acaba Ah, tinha que copiando sem defender, né? perceber, Tinha que entendeu? defender. a Paulinha- Não Não é é. da pena. Agora, uma coisa é ela É. falar assim, putz, posso falar? Isso é é que nem o Tonholi falou. corporativismo, hein? É porque Realmente, você foram gosta 7 dela, notas isso? aqui e tal, eu vou pagar. Dou 100% do Acho que é Radiohead. que nem a comunista Marilena Chauí, que nos anos 80 foi acusada de copiar o pensamento do pensador francês Claude Lefort. E a justificativa dela era: estávamos vivendo na época sob o mesmo teto. Como se o mesmo teto desse eflúvios criativos para que você vampirizasse a prova. Acho que a Lana Del Rey vai falar: eu gravei no mesmo estúdio. Bom, ainda não tem definição disso, ainda tá correndo na justiça, né, É Paulinha? isso, não acertou. Vamos ver o que vai acontecer. Quem vai entendeu? pagar o quê e Mas eu quanto acho aí? que nesse caso tem muita margem pra eles ganharem, senão não teriam A entrado gente nessa brinca, briga. mas tem que dar parabéns pra essa profissional, Paula Carvalho. Nossa, da Pena, eu tava achando estranho você contra mim. Opinião hoje. isenta, analisa os dois lados. Obrigada. É isso que a gente espera de uma jornalista, velho. Bom, vamos voltar pra política. Vamos voltar pra política. Porque ontem, Vini, no Domingão do Faustão, o apresentador Luciano Huck, aí, atentem, não vou fazer nenhuma referência à Angélica agora. Tá. Ele deu toda a pinta de que pode concorrer à presidência da República. Ou pelo menos, ele não descartou a possibilidade, hein, Vini? Exatamente, Carlos Aros, e foi uma entrevista bastante esperada aí do Huck, porque durante todo esse processo que o nome dele acabou sendo ventilado aí como um possível candidato à presidência da República, e depois aquele artigo que ele escreveu também para a Folha dizendo que não vai entrar para a política pelo menos neste ano de 2018, ainda não havia a palavra do Huck na televisão, que é um meio em que ele trabalha, né? Então ele utilizou aí o programa do Faustão, eles são grandes amigos, o Faustão fez toda aquela rasgação de seda no início do programa, né? Meus grandes amigos, essa família que eu adoro há tanto tempo, e foi ele, Luciano Huck e a Angélica participar do Divã do Faustão,
para falar sobre relacionamentos, falar sobre filhos, responderam ali várias perguntas da plateia, mas obviamente que uma hora caiu ali. Uma entrevista que eu acho que já estava gravada, né, Vini? Porque o Faustão agora tá em recesso, né? Ele tá de férias. Então essa entrevista possivelmente foi gravada no calor do artigo para a Folha de São Paulo e toda essa história, né? Isso. Muito bonito esse Acaju 47 aí do Luciano Huck. E acabou caindo aí na questão política. A Angélica também falou um pouco, mas falou de uma maneira mais generalizada, falando que quer um Brasil melhor, um país melhor para os filhos dela. E aí o Huck começou a falar, e aí num tom bastante eleitoral, e podemos dizer que esse artigo que ele escreveu para a Folha aí de que não será candidato à presidência da República não é definitivo não, né? Até porque saiu uma outra matéria na Folha também recentemente dizendo que ele não queria que o seu nome fosse retirado das pesquisas eleitorais. Então eu acredito ainda que o Huck esteja fazendo esse termômetro aí com a população para saber se o nome dele é um nome bem visto aí para assumir a presidência. Então, o Faustão, a primeira pergunta do Faustão foi: por que você é um cara tão otimista, Luciano Huck? Aí ele falou: primeiro que eu não fui levado a essa discussão de quem são as pessoas que podem fazer esse país um país melhor, né? Eu não levantei a mão, mas a partir do momento que meu nome foi colocado, o que eu quero? Eu quero propor, né, que a gente possa reunir pessoas do bem para fazer esse país funcionar, né? Então eu me coloquei na rua, tentei mobilizar uma geração que queira discutir quem são as pessoas que estão de fato a fim de chegar perto da política, porque segundo ele, apesar da descrença que todos estão agora com a política, é o único meio, né, a política e o voto, para que a gente possa mudar alguma coisa, né? Depois teve uma pessoa na plateia também que perguntou para ele, né, que qual que é a solução, né, para essa crise toda no Brasil, essa crise política, econômica, social, ética, né, de tantos preconceitos. Ele falou: eu só vejo uma, que é a educação. No mundo pós-crise, no Japão, na Coreia, a única coisa que a gente viu transformar um país foi a educação, e é nisso que eu acredito. São muitas mudanças que nós temos que fazer, mas para mim a educação é o principal fator que a gente precisa mudar. E depois, no final da entrevista, aí sim, o Faustão foi mais direto, falou, né, dessa possível candidatura, falou, né, abordou ali o fato do Luciano Huck ter negado se candidatar em 2018 e perguntou para o Luciano Huck, como cidadão, né, como é que vai ser a colaboração dele neste ano. Então, neste momento, eu me isentar de tentar melhorar, eu acho que eu estaria sendo covarde. Daí a eu querer ser presidente, eu não quero que seja uma pretensão minha e não quero ser pretensioso de maneira nenhuma. O que eu estou fazendo e vou continuar fazendo é tentar mobilizar uma geração inteira, que não importa de onde vem, a classe social, o credo, a religião, a crença, se é de direita, de esquerda, eu não acredito mais nisso, eu acredito nas pontes, na construção, eu não acredito mais na divisão, eu acredito só na soma, o único jeito da gente resolver o país é somando. Daí a eu tentar, eu nunca jamais vou ser o salvador da pátria, e o que vai acontecer na minha vida eu também não sei. Eu amo o que eu faço, eu amo estar todo sábado na televisão, eu gosto muito de estar com as pessoas, de contar as histórias. Então, o que o destino e o que Deus espera para mim, vou deixar rolar. Neste momento, agora, começo de janeiro, eu ainda acho que meu papel com esse microfone na mão e aqui na TV Globo, na televisão, e motivando as pessoas, pode ser talvez até mais importante do que estar lá. Mas eu vou participar, eu vou botar a mão na massa, eu quero ajudar, e eu acredito muito no Brasil, e contem comigo para tentar melhorar essa bagunça geral aqui. Então você vê quando ele fala, né, Aros, eu não sei o que vai ser a minha vida daqui pra frente, só Deus sabe. Então ele também reforça neste momento. Mas ele aí dá a gente indícios de que alguma coisa pode mudar. Mas aí a gente tem que dizer o seguinte: o tom do artigo para a Folha de São Paulo é exatamente esse. Você lê o texto inteiro, chega no final, eu quero colaborar de outras formas, tem lá o movimento, mas em nenhum momento ele diz assim: olha, está completamente descartada. É mais ou menos naquela onda do futuro a Deus pertence. Mas ele não deixou descartado. Ele diz assim: continuarei ativo eu aqui, tinha interpretado que tava bem... discutindo pelo artigo. Eu achei bastante dúbio. Esse discurso é um pouco mais Esse aberto. discurso Eu acho que enfatizando bem né? agora, nesse momento que eu estou aqui, acho que é... Mas é claro que no próprio texto ele não dizia: olha, de forma alguma não serei, esqueçam essa história. Radical, né? não é. Fala, Tonelli, você queria comentar? Não foi por acaso que a TV Globo mostrou esse comentário do Luciano Huck ontem.
Eu venho falando nas 2 últimas semanas que o Luciano Huck continua candidatíssimo. Há 2 sexta-feiras foi visitado por membros do Democratas. A Paula Carvalho, com suas fontes, me falou fora do ar que confirmou a mesma informação com fontes altíssimas. E agora, Aros e caros coleguinhas, a prova de que o Huck continua candidato está nas entrelinhas de um artigo escrito pelo ex-presidente Fernando Henrique no Estado de São Paulo e no Globo desse domingo. Por acaso, o artigo tem o título, Aros, Ainda há Tempo. Ele faz uma conclamação para a união de forças de centro. Ele cita o Alckmin, Marina Silva, Henrique Meirelles e Joaquim Barbosa. Só que o Alckmin não está decolando. Só com 8%. O PSDB só aceitaria ele como candidato se ele passasse para 15% nas intenções de voto. O artigo do Fernando Henrique mostra que ele, Fernando Henrique, presidente de honra do PSDB, está em busca de um nome de centro que faça as forças de centro decolarem face à bipolarização Lula-Bolsonaro. Portanto, não está certo o Alckmin como cara do PSDB, e eu volto a afirmar o que eu estou falando durante essas 2 semanas. O Luciano Huck continua candidato, sim, o candidato mais forte de centro, e a Globo não colocaria extemporaneamente, fora de hora, uma declaração dele que foi gravada logo depois que ele escreveu o artigo na Folha de São Paulo abdicando de sua candidatura. Não, isso foi pensado. Ele volta e volta como o grande candidato de centro. Essa é a minha pobre opinião. Ô, Tonholi, e aí qual que você acha que seria o caminho partidário do Luciano Huck? Porque ele sempre deixa claro, né, que talvez o maior empecilho até para ele não ter entrado é porque ele não vê confiança em nenhum partido político. E ele fala várias vezes, eu não quero saber nem de direita, nem de esquerda, eu quero saber de alguém que faça o bem para o Brasil, alguém do bem que faça esse país funcionar. Então, onde que ele poderia entrar? Ele que tem 2 movimentos, né, que é o Agora e o Renova, mas são movimentos que ainda não tem nenhuma ligação partidária para poder alçar ele a uma candidatura, né? O Bolsonaro, que é o segundo colocado nas intenções de voto, tá me flanando como uma pulga entre PSC, PSL e PEN. E todos querem ele, ao mesmo tempo a nenhum ele pertence. O Luciano Huck está avaliando algo que não seja um partido tradicional, senão ele já teria fechado com o Democratas por força do Rodrigo Maia, que insistentemente tem visitado o Luciano Huck para convencê-lo disso. Ele vai surgir como um candidato maverick. O que é maverick em inglês? É o que corre por fora. Ele vai ser um maverick do centro. Bom, só para rapidamente, Caio, para fazer a parada. Tá, abre aspas. Com a mesma certeza de que neste momento não vou pleitear espaço nessa eleição para a presidência da República, quero registrar que vou continuar modesta e firmemente tentando contribuir de maneira ativa para melhorar o país. Fecha aspas e daí por diante. Ele falou categoricamente, não vou concorrer. Mas a expressão neste momento significa... Isenta ele de daqui a pouco mudar de ideia. Peraí, mas vocês não viram a frase aqui? Nesse momento, para a... nesta eleição. A decisão, com a mesma certeza que neste momento não vou... Com a mesma certeza de que com a mesma certeza de que neste momento não vou pleitear espaço nesta eleição para a presidência da República. O momento já passou, 2018 chegou. Aros, vamos fazer uma parada. Aros, para terminar, que eu recebi uma informação agora. Esse programa foi gravado em novembro, tá? Novembro do ano passado, e o Luciano Huck afirmou para a Globo com todas as palavras: não será candidato à presidência da República em 2018. Fechado. Última informação. São 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Morning Show de volta aqui pela Jovem Pan, e o tempo dos abusadores acabou. Essa frase da Oprah Winfrey durante o Globo de Ouro traduz o espírito da premiação promovida na noite de ontem em Los Angeles. A partir de agora, a gente vai falar sobre os vencedores do cinema e da televisão e desse momento, não é, gigantesco que vem na esteira de tantos e tantos discursos emocionantes. Tá aqui com a gente o colunista Tony Góes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Tony? Obrigado por ter vindo depois da maratona, né? Levantar cedo. Não, vambora. Estamos aqui. Bom, a noite foi histórica, houve um engajamento enorme e tudo que a gente viu, de algum modo, já vem provocando pequenas mudanças na indústria. Mas acho que a noite de ontem ela foi definitiva para dizer, olha, há um envolvimento aqui
todo mundo abraçou essa causa e isso vem como uma avalanche. Você aposta em efeitos maiores na indústria do entretenimento a partir dessa noite? Sim, eu acredito que sim, porque essa organização que as atrizes, produtoras, um monte de mulheres ligadas à indústria de entretenimento criaram, a tal da Time's Up, é séria, é uma coisa para valer. E elas estão pegando doações para pagar advogados para mulheres se defenderem em casos de assédio sexual. Então, assim, tem grana envolvida. Quando tem grana envolvida é porque a coisa é séria. Diz que a Jennifer Aniston, só a Jennifer Aniston, a Rachel do Friends, doou $500 mil. Uau. 500 mil. Então, assim, já é muita grana entrando para defender essas mulheres nas cortes legais nos Estados Unidos. Então, assim, a coisa é séria mesmo. E muita gente criticou a coisa dos vestidos pretos, de que é uma coisa de fachada, de que é modinha. Uma das atrizes, inclusive, foi uma das primeiras a se manifestar, Sim. né, Paulinha, pelo Twitter. Não vamos lembrar o nome dela. Rose McGowan. Ela, pelo Twitter, deu uma estilingada, né, falando que havia muita falsidade e tal. A Rose, ela tá sendo meio que a estraga-prazeres desse movimento todo. Ela foi uma das primeiras a denunciar o Weinstein, o Harvey Weinstein. Ela muito provavelmente teve a carreira descarrilada por causa do Harvey Weinstein, porque ela não virou uma atriz famosa, apesar de ser bonita, talentosa, mas a carreira dela estagnou, então claro que essa mulher deve ter uma amargura enorme. Ela foi a que apontou o dedo para Meryl Streep, falou que a Meryl sabia, trabalhou nada com o Harvey Weinstein. A Meryl ficou toda ouriçada, né, porque ela falou que ela não sabia, que ela nunca trabalhou muito diretamente com o Harvey Weinstein. E ontem ela foi pro Twitter, a Rose McGowan, criticar a mulherada, dizer que aquilo era uma coisa de fachada, que elas estavam querendo se aproveitar e tal. Mas eu sinceramente acredito que não. Eu achei que a noite foi muito politizada. Eu acompanho o Globo de Ouro há muito tempo. O Globo de Ouro, ele se vende como a melhor festa do ano de Hollywood. Ele não vai dizer que ele é mais importante que o Oscar. E o Globo de Ouro tem essa característica de que rola álcool, rola bebida. Durante a premiação. Antes e durante. Mesas, Ele, na verdade, ele começa com um jantar, que na verdade é super cedo, porque o pessoal está chegando ali, o tapete vermelho, que a gente assiste aqui às 9 horas da noite, lá em Los Angeles está acontecendo às 3 da tarde. Né? Sol a pino e tal, e o pessoal já todo empetecado. E eles chegam, e antes da premiação tem um jantar, e já começa a bebida, e a bebida continua. E isso, ao longo dos anos, teve várias gafes, várias pessoas que foram aceitar o prêmio já meio bêbada. Teve um famoso caso de uma premiada que estava no banheiro na hora que foi chamada. Assim, ao longo dos anos teve várias piadas, momentos engraçados desse jeito. Ontem não, ontem foi uma coisa solene. Até o Seth Meyers, que foi o apresentador, as piadas estavam muito duras até, né? Muito duras. Você não achou isso, Tony? Achei que foi impressionante, assim, porque tudo bem, a gente esperava que ele, sei lá, zoasse o Trump, falasse dos casos de assédio, né? Brincasse com os indicados. É uma coisa que acontece quase que em todas as premiações. Mas ele foi dando nome aos bois, falando, tipo, Harvey Weinstein vai voltar aqui só daqui a 20 anos no In Memoriam, que é quando ele morrer, e ainda vai ser vaiado. Mandou coisas assim pesadíssimas. Falou isso. Brincadeira. Aí as pessoas, era engraçada a reação, porque muita gente, tipo, algumas, e outros, tipo, gente, mas você tá, aqui tá, amigo, onde mais você vai mexer, sabe? Parecia que todo mundo tava meio ali numa cadeira do desconforto. E não saber em que momento aplaudir de maneira efusiva ou ficar mais descontido. Mas ele falou num tom de brincadeira e tal, tipo, vai voltar aqui de piada, ou ele falou... Não, meio uma piada ácida pra cutucar mesmo. O monólogo de abertura é sempre cômico, né? E é sempre tiração de sarro. O Globo de Ouro sempre foi mais agressivo até do que o Oscar, né? Durante anos foi o Ricky Gervais que apresentou. E o Ricky Gervais não tem papas na língua nenhuma. Ele falava atacava todo mundo. Mas o Jonathan foi uma coisa mais séria, foi uma coisa realmente... É que o momento também tá delicado. Tema é muito sério, O tema é sério e é curioso quando você vê os 5 grandes premiados da noite, os 3 programas e os 2 filmes que ganharam são protagonizados por mulheres e tem viés feminista. São coisas que falam de mulher contra a opressão
mulher atuando, todos. É muito engraçado. E não acho que foi uma coisa combinada. Porque, inclusive, o pessoal da Associação da Imprensa Estrangeira não se reúne, não é um júri que se reúne para cada um vota em casa, que nem o Oscar. Mas isso todo mundo captou o momento. A gente falou aqui do Harvey Weinstein, mas foi citado também o Kevin Spacey, né? Nominalmente, perguntando se o Christopher Plummer, que substituiu ele no filme do Ridley Scott, não poderia refilmar House of Cards, as cenas de House of Cards. E depois o Woody Allen também, quando ele falou da história do filme A Forma na Água, que é uma mulher jovem e naive, né, que se apaixona por um monstro, e ele falou, tipo, nossa, mais um filme de Woody Allen, seria Manhattan embaixo d'água. Então, ele citou nominalmente esses os casos emblemáticos, esses caras né? grandes de Hollywood, e causou um desconforto, porque o Woody Allen, quem mais ele vai citar aqui pra pro nosso brincar, ouvinte, entendeu? o Woody Allen tá nesse bolo, embora nesses casos recentes ele não esteja citado. O Woody Allen é um caso emblemático porque ele se casou com a filha adotiva. Então isso tem todo um pano de fundo, tem toda uma história ali e tudo mais, de denúncia, né? do próprio e ele é enteado acusado dele, exatamente, pela que Mia é pior. Farrow, pela ex-mulher dele, e de ter abusado dos próprios filhos. Sim. Exatamente. Dos filhos adotivos. São acusações muito pesadas contra o Woody Allen. O único filho dele, oficial, que seria biológico, já sabemos que não é, que é o Rowan Farrow, que na verdade é filho do Frank Sinatra. A Mia Farrow teve um caso com o ex-marido, ela foi casada com o Frank Sinatra. Você vê o garoto, ele não parece nada com o Woody Allen. E o garoto é rompido com ele, tanto que o garoto ele foi um dos Farrow. autores dessas primeiras matérias de denúncia de assédio, né? Ele virou um ativista dessa causa. Sim. E é um dos responsáveis por trazer esses casos a limpo, digamos assim, para o público. Agora, Paulinha, se a gente pudesse destacar os momentos, só pra gente passar rapidamente os momentos da noite, senão a gente vai ficar só nessa discussão e tal. Os grandes momentos da noite ali. Evidentemente, a Oprah Winfrey está entre eles, mas o que mais além disso? Acho que a gente falou da abertura, que acho que foi uma coisa bastante impactante. O próprio tapete vermelho, quando as atrizes apareceram com ativistas e emprestaram o seu holofote para essas mulheres. Então, a gente pouco falou, né? Que vestido? O que você está usando? Ninguém teve essa coragem de perguntar nada disso. Não. Era, você tá aqui para falar sobre o quê? Foi muito diferente. Isso, até para os apresentadores do E! Entertainment, que cobre tradicionalmente o tapete vermelho, muita saia justa, porque ali tem um caso em que a apresentadora ganha menos que apresentador. E a Deborah Messing, da atriz da série Will and Grace, falou isso no ar. Falou na cara para a dura. apresentadora do I, né? Fiquei sabendo que lá no I, vocês, as mulheres ganham menos que os homens. Como a Laura é isso? Dern também falou, quer dizer, assim, tava todo mundo meio assim, será que a gente tá jogando certo aqui ou a gente hoje vai, entendeu, Ou seja, sofrer foi a uma noite cutucada? de pisar em ovos. E aí Tony, teve mas esse foi- momento da Oprah mesmo, que eu acho que foi um dos grandes momentos da noite. Ela resumiu, acho que tudo que estava sendo dito em tapete vermelho, em 9 outros minutos ali de discursos. Foi uma coisa realmente... Bastante aplaudida, né, Paulinha? E emocional, porque a Oprah, ela sabe fazer isso. Ela pega um caso emblemático. E nós podemos ter Imobiliza. visto o primeiro ato da campanha da Oprah para presidente. Porque hoje está todo mundo Oprah Já presidente, está se falando gente. nisso há algum tempo, que ela seria candidata do Partido Democrata. Ela tem tudo que o Trump tem e melhor, né? Porque ela também é uma empresária de sucesso, Sim. bilionária, uma das mulheres mais ricas do mundo, com a vantagem de ter nascido pobre. O Trump nasceu rico. Ela também é apresentadora de televisão, de enorme sucesso. E ela tem uma coisa que o Trump não tem, que é empatia. Sim, ela se conecta com as pessoas, né? Ela tem... Ô, Tony, eu queria te perguntar, ainda voltando ao tema anterior, você acha que toda essa politização do discurso de Hollywood e do Globo de Ouro, o ano passado, a questão dos negros, este ano no Globo de Ouro, a questão do abuso, a repetência, a serialização das temáticas políticas, você acha que tende a invadir os roteiros dos filmes por causa dessa postura? Olha, já invadiu, né? Já invadiu. Quando você vê os grandes vencedores da noite... Mas eu acho que não é exatamente uma coisa tão fácil de causa e efeito, não é tanto a premiação, mas a coisa está no ar. Quando você vê os vencedores desse ano, a série Big Little Lies, da HBO, que foi uma grande vencedora no Emmy, e ontem foi o maior vencedor da noite, com 4 Globos de Ouro. Melhor minissérie, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante. É uma série que fala de violência doméstica, de violência contra a mulher.
O Handmaid's Tale, que ainda não passou no Brasil. Acho que em março no canal Paramount. Ele também ganhou no Emmy, ganhou ontem melhor série dramática e melhor atriz dramática. É uma metáfora da opressão da mulher. Ela já estava sendo produzida há anos e teve a sorte de ser lançada num ano em que tem um Trump no poder e que a opressão e o assédio contra a mulher está nas manchetes do dia. Então, assim, tudo isso já vinha permeando Hollywood, né? Você vê os filmes que ganharam, 3 Anúncios para um Crime. É sobre uma mulher que busca o assassino da filha que foi estuprada e morta. O Lady Bird, Hora de Voar, que ganhou como comédia. Tudo bem, é uma comédia sobre uma menina, parará, só que é um filme escrito e dirigido por mulher. Aliás, com a diretora que todo mundo fala que foi a grande injustiçada, que poderia ter sido indicada como melhor diretora, porque esse ano a gente só teve homens indicados, né? Até a Natalie Portman, que foi uma das pessoas que anunciou o prêmio, frisou isso daí, exatamente. Agora todos os indicados homens a melhor direção. Então, quer dizer, ganha como melhor filme, mas a garota que dirigiu, que poderia estar ali com uma indicação, porque é reconhecida como um jovem talento, né? Fica à sombra. Tudo bem que a gente só tinha diretorzão indicado, né? Ninguém pode dizer que alguém estava ali injustamente. Esse é um ponto, Tony. Vou pegar gancho nessa fala da Paulinha, porque me parece que é o seguinte, fica uma polícia e ela não é injustificada, né? Essa coisa da cobrança e tudo mais. Só que em alguns casos, se começa a pesar, poxa, será que eu deveria indicar só pelo fato de ser uma mulher ou porque é negro, etc. E deixar de lado uma outra avaliação de caráter mais técnico, caras que têm um histórico, que talvez chegaram naquele momento para estar ocupando aquela posição. Como é que fica equilibrar esses dois argumentos na balança na hora de chegar numa premiação? Como foi o Globo de Ouro ontem, tão politizado, tão quente, tão... Nós tivemos essa mesma discussão na Folha ontem. Essa mesma discussão de será que essa coisa de você querer premiar os filmes politicamente importantes, você está prejudicando os filmes melhores em termos de qualidade artística e tal. Só que isso não é verdade. Na hora que você vê os filmes são muito bons. Eu vi o 3 Anúncios para um Crime na Mostra de São Paulo, ele vai estrear agora em fevereiro. O filme é excelente, mas é incrível. Então, assim, se ele ganhar o Oscar, não dá para dizer que foi roubado ou foi café com leite. O filme é bom mesmo. Big Little Lies também é uma boa série. Você pode até discutir, gostei mais de outra, mas a série é boa. Assim, não estão dando para uma coisa que é meio capenga e só porque ela tem uma mensagem importante. A série é boa, artisticamente ela tem qualidade. Quer passar os vencedores, Paulinha, pra gente poder ouvir o Tony a respeito? Ele até deu uma pincelada nisso no começo. Teve só alguma pra gente grande poder... surpresa, Paulinha? Eu não sei, eu acho que tinham muitas... vencedores aí? Eu acho que ali, melhor ator... Eu não sei eu dizer, gostei, posso falar uma verdade? Us, muitos né? filmes não estrearam no Brasil. Se você não viu na mostra, se você, enfim, não tá agindo ilegalmente, talvez você não tenha visto essas produções. Handmaid's Tale é mesmo, ganhou o Emmy já faz tempo e ainda não tá aqui pra gente ver, absurdo entendeu? Não ter chegado ao Brasil Chega ainda, a ser quase que um apoio à pirataria. Tipo, gente, vai lá ver, porque aqui só chega em março, entendeu? Já vai ter ganho tudo quanto é prêmio, já vai estar em outra temporada e você ainda não viu. Mas vamos lá, então, olha, cinema, o melhor filme, como o Tony já falou, 3 Anúncios para um Crime, melhor ator o Gary Oldman, pelo Destino de uma Nação, que ele faz o Winston Churchill, filme que também ainda não estreou, mas já chega logo mais. Chega essa semana, estreia quinta-feira, dia 11 de janeiro, entra em cartaz. O filme não conseguiu outras indicações, mas o Gary Oldman é meio... assim, diz que ele está fantástico no filme e é um prêmio muito pela carreira dele. É um cara que está aí há 30 anos, só foi indicado uma vez ao Oscar, mas é considerado um ator excelente. Então, assim, esse ano é muito difícil o Oscar escapar do Gary Oldman. E eu acho que também é o mesmo caso da Frances McDormand, que também venceu por 3 Anúncios para um Crime. Foi uma das mais aplaudidas, tipo, unânime, tipo a Meryl Streep. É isso, é você, vai, querida, é a sua vez. Ela já ganhou uma vez, quer dizer, ela ganhou um Oscar por Fargo há 21 anos atrás. O Globo de Ouro tinha uma dívida com ela, porque ela não foi nem indicada a melhor atriz de comédia de 96, e quem ganhou na época foi Madonna, por Evita.
E isso foi meio... Indefensável. A gente compreende. Mas ela né? é uma grande atriz, né? Eu pessoalmente estava torcendo mais... Nem vi o filme, eu torço desde, né? Eu não vi, mas eu torço. Pela Sally Hawkins da Forma da Água. Eu vi os 3 anúncios, a Frances está fantástica. E ontem foi engraçado, porque ela cortou o cabelo bem curtinho, Joãozinho, né? E ela comprovou a minha teoria de que ela e o Willem Dafoe são a mesma pessoa. Melhor filme, o Tony também já falou, Lady Bird. E aí, melhor ator em comédia, venceu James Franco por O Artista do Desastre. Eu nunca engolirei. Caramba! Porque eu não gosto do James Franco, essa sou eu, não sei vocês. Melhor atriz... É pessoal a coisa? É muito pessoal, As nesse caso. críticas do filme estão muito boas, né? E ali era um páreo apertado, porque você tinha também o Daniel Kaluuya, que é o ator britânico que fez o Corra, e está muito em alta. E você tinha o Hugh Jackman na história, que faz o Rei do Show. E o Globo de Ouro tem uma quedinha por musical, né? Eles sempre dão um jeito de premiar aquele que é musical para valer. E o Rei do Show é um musical à moda antiga, é careta o filme, é quadrado. Que ganhou até a melhor canção por This Is Me. Injustamente, ao meu ver. Ai, pra mim, juro, eu não sei, eu sou muito pop. Eu vejo o ensaio do Rei do Show e choro. Procurem no YouTube o ensaio dessa música do Rei do Show. O meu problema com o Rei do Show é conceitual. O P.T. Barnum, que é o biografado do filme, que foi o grande empresário de circo e meio que inventou o show business, né? Ele era um pilantra. Era um cara que explorava a miséria humana. Ele fazia um freak show com gente deformada e ganhava dinheiro em cima disso. E o filme retrata ele como um cara que está querendo promover a inclusão e a diversidade. Fala o endeusamento dele. Mas isso não existia no século XIX. Isso não existia. O cara era um pilantra, era um cara espertalhão e tal. E o filme põe ele como um santo, mas enfim. Seguimos aqui. Eu não vou falar o nome dessa moça, eu vou pedir pro Tony falar. Porque a melhor atriz comédia, que é a menina de Lady Bird, é muito difícil de falar o nome dela. É Rachel Brosnahan. Não. Eu não vou falar. Atriz de comédia. Saoirse Ronan? Ah, Saoirse. Saoirse. Escreve, gente. Saoirse Ronan. Saoirse. E como é que fala? Saoirse Ronan. Se eu falar isso, eu vou falar, tá louca a menina, tá lendo errado o negócio. Mas é assim que fala o nome dela. Ganhou como melhor atriz. É difícil mesmo de falar, muita gente erra, inclusive eu. Melhor diretora a gente falou aqui, A Forma na Água, Guilherme Del Toro. E aí a gente tinha Steven Spielberg, Ridley Scott, o diretor de 3 Anúncios para um Crime e o Christopher Nolan por Dunkirk, que acabou esnobado, né? Não levou o Spielberg também. O filme do Spielberg saiu de mãos abanando. E outra coisa, o filme queridinho de vocês aqui também não levou, né? Dunkirk. Ficaram uma semana aqui falando. Não, eu gostei e só muito. A Vera Magalhães que foi certeira, que o filme é superestimado. Eu não acho, eu acho um filmão, mas ganhar prêmio também, não quer dizer. Falei na época. Muita gente falou que é um filmão, eu não assisti ainda. Eu gosto do Dunkirk, mas ele provavelmente vai arrasar no Oscar nas categorias técnicas. Com certeza. Vai levar fotografia, design de som, dos efeitos especiais. Mas é um filme que não tem grandes personagens, né? Ele não tem arco dramático de personagem. O trunfo dele é a experiência visual que proporciona acima de tudo, na minha opinião. Sim. Então o Dunkirk provavelmente vai ganhar alguns Oscars daqui pra frente. O Globo de Ouro não tem essas categorias técnicas, né? Então seria meio um milagre ganhar. Olha, eu vou pular a de coadjuvante, porque são muitas indicações. Então, filme estrangeiro teve esse Em Pedaços, de Faith Aiken, que é o filme com a Diane Kruger. Que foi uma surpresinha também, né? Tava todo mundo apostando no filme da Angelina Jolie, no First They Killed My Father, que já dá para ver no Netflix, que concorreu pelo Camboja. E o filme realmente é falado em cambodjano e é uma história que se passa inteirinha no Camboja. O filme é muito bom. É duro de ver, porque é um filme de guerra, é um filme longo, tem muito sofrimento. E o Globo de Ouro tem essa coisa de que eles não podem ver uma estrela sem dar um prêmio para ela. Então muitos sites estavam apostando na Angelina. Melhor animação ganhou Viva, A Vida é uma Festa, que inclusive tá nos cinemas agora. Eu assisti, confesso, dei uma choradinha. E aí tem as categorias. Ela não é muito referência, você eu choro demais. É que eu não sou dá tipo, pra ter passou o anúncio da margarina, a pessoa está chorando. Dos prêmios de televisão, a gente falou bastante de Big Little Lies, que ganhou pra minissérie ou filme pra TV.
A gente também já falou aqui de Handmaid's Tale, essa série ainda inédita no Brasil, que levou como melhor série drama, melhor atriz. Teve o Sterling K. Brown, de This Is Us, que venceu como Muito melhor bom. ator e foi o primeiro ator negro. This Is a Us, vencer então você a assiste já categoria. com o lenço, né? This Is Us é tipo, eu passava mal. É uma série realmente muito... This Is Us eu adoro, porque eu acho que assim, é a novela ideal, sem gordura. Você isso pega aí. uma novela, em vez de fazer 200 capítulos, você faz 18. Então só tem momento bom na série. Ô Paulinha, pra gente poder fechar, temos 1 minuto pra essa resposta, mas acho que vale a gente voltar nesse tópico. Por que a Bárbara Meyer, a modelo alemã, usa um vestido rosa em vez do preto combinado por todas as mulheres lá? Então, tiveram 3 mulheres, né, que não foram de preto, e aí se destacaram por isso. Então, a Barbara Meyer, porque acha que a gente está lutando há tanto tempo por liberdade, e a liberdade inclui usar o que quiser, e aí ela decidiu ir colorida, enfim, e foi. Aí a gente teve também a Meher Tetner, que até apresentou um dos prêmios, e que estava vestida de vermelho, florido, e aí chamou bastante atenção por estar apresentando. Ela é a presidente da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood. E aí ela explicou que a mãe dela ia estar assistindo em Mumbai e que na tradição dela não se usa preto para festejar nada. Então que junto com a mãe ela optou por usar essa cor, até acho que para a mãe entender ali o que estava acontecendo. E ok, foi isso que aconteceu, acabou indo de vermelho. E aí teve outra dama de vermelho, a Blanco, que falou que a questão é maior do que a cor do vestido. E aí foi de vermelho, toda de fendas e tal, mas acabou que, né, não caiu muito bem não. Podia ter de Ela preto, foi tava tudo esperta, certo. né? Porque é uma mulher que nunca ninguém ouviu falar e Pois hoje é, ela agora tá... o mundo inteiro tá Blanca. Encontrou um jeito de se destacar. Ô Tony, quero te agradecer pelo papo, pela visita aqui. Super e claro, obrigado. a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto, porque até o Oscar tem chão e tem muita polêmica vindo por aí, né? É verdade. Obrigadão. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, até mais. Esse é o Tony Góes, colunista da Folha de São Paulo, aqui no Morning Show 11:01. Então vamos pegar carona nesse papo que a gente teve agora há pouco com o Tony Góes, Paulinha, para saber como está a nossa tag de hoje. Olha, eu queria dizer pra você que já estivemos aqui entre os assuntos mais comentados do Brasil, meu querido. Então Já estivemos. está valendo o prêmio. Só que vocês têm que resubir essa tag. Essa tag tem que permanecer ali, Durante entendeu? todo o programa, Não está é no possível regulamento. que Blanca Blanco vá passar a gente aqui. A Blanca Blanco está no... Tá entre os assuntos Ela mais tá? comentados Das do 3 da Brasil. imagem, qual era a Blanca Blanco? A do meio? A de Que o vermelho Bruno colocou lá? decotada, Então isso explica o porquê ela está no Pois trending. Já Pois se é. explica. Já tá claro. É isso Eu mesmo. até compreendo que a nossa tag não esteja lá em função dessa substituição. Então vamos com hashtag Mulheres de Preto. Bom, então vamos lá. E você que mandou mensagem pra gente, pro 931-17.009, a gente perguntou o seguinte, hein? 2018 vai ser melhor que 2017? Por quê? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E você? O que você tá dizendo? Bom dia, ouvintes. Eu não tô muito otimista com esse 2018, principalmente por causa dessa eleição. Acho que é ano de guerra política, ano que, em vez de pensarem no Brasil, vão pensar no próprio umbigo, infelizmente. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é o Ismael Santos de São Paulo. Eu acredito sim que 2018 vai ser melhor que 2017, porque vou parafrasear o grande palhaço Tiririca, pior do que estava não fica, né? Então acredito, vai ser o fim do mandato do Temer, tem muitas coisas boas para vir. Vamos ver se vai mudar essa política de preço da Petrobras aí, pra gente ver se consegue tirar o carro da garagem, né? Um bom dia a todos e um ótimo 2018. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Anderson de Minas Gerais. E com certeza 2018 vai ser bem melhor que 2017. Por quê? Porque eu vou ser milionário. Sim. Eu já joguei na Mega da Virada desse ano, mas eu não ganhei. Então até o final do ano eu vou ser milionário. Então vai ser muito melhor que 2017 esse ano, com certeza.
E já começou o ano com indícios claríssimos de que será milionário. Não ganhou a Mega da Virada. Aros, esse é o chamado otimista incorrigível. Incorrigível. Incorrigível mesmo. Mas, ó, tem mais ouvinte, Reginaldo? É o seguinte, a gente fez essa pergunta porque foi divulgada uma pesquisa do Instituto Ipsos que mostra o seguinte: 3 em cada 4 pessoas em 28 países pesquisados dizem acreditar que 2018 vai ser melhor do que 2017. Então é por isso que a gente fez essa pergunta e você pode continuar participando, mandando mensagem pra gente e participando aqui do Morning Show. E por falar em pesquisa, Reginaldo, um levantamento do Datafolha mostra que o apoio à pena de morte bateu recorde entre os brasileiros. Caio, quais os números desse levantamento? Vamos lá. Datafolha fez uma pesquisa com 1.297 pessoas em 192 cidades nos dias 29 e 30 de novembro do ano passado, agora de 2017. E chegou a essa constatação: a maioria dos brasileiros é a favor da pena de morte. 57% da população são a favor. Em 2008, quase 10 anos atrás, esse número era um pouquinho menor, era de 47%. Ou seja, esse ano agora de 2017, com 57% da população a favor da pena de morte, é um recorde desde 91, quando essa pesquisa, essa pergunta foi incluída na pesquisa que a Datafolha faz todo final de ano. Na verdade, é recorde, mas se iguala ao ano de 1993 e ao de 2007, porque esses 2 anos se igualaram também no número de 57% da população querendo a inclusão da pena de morte como punição para as pessoas. O maior apoio, as pessoas que mais apoiam essa ideia são as pessoas com renda salarial mais baixa, renda financeira mais baixa, são as pessoas mais pobres. A aprovação para maioridade penal, desculpa. A aprovação para pena de morte em 58% das pessoas mais pobres, com renda até 5 salários mínimos. Essa aprovação recua quando se vai para as pessoas que ganham de 5 a 10 salários mínimos. Cai um pouquinho para 51%. E entre as famílias mais ricas, essa aprovação é ainda menor, 42% só. As mulheres são um pouco mais bondosas, ou têm uma visão um pouco menos extremista nessa causa, e elas apoiam em 54%. Os homens apoiam um pouquinho mais, 60%. A faixa etária das pessoas que são mais inclinadas à ideia de pena de morte no Brasil são as pessoas que têm entre 25 e 34 anos. São as que mais apoiam, 61%. Os idosos são os que mais rejeitam. Agora, o dado que mais me chamou a atenção, pode ser que chame mais o seu também, é que as pessoas que acreditam em Deus e no perdão como tema principal da religião são as que mais querem a pena de morte. Os ateus ficam na frente quando são as pessoas que mais pensam no perdão ou na punição de outra forma, seja lá como você queira colocar. Os ateus aceitam a pena de morte em 46% dos casos e os católicos são em 63% dos casos querem a pena de morte incluída aqui no Brasil. Não, eu passo a bola pro Tonholi para saber como o nosso mestre lê esses números da pesquisa. Bom, campeão mundial em pena de morte, Estados Unidos, né? Dos 50 estados americanos, 31 admitem pena de morte. Margem de erro, matar inocente, 4%. Que chega a ser alto. Agora vamos fazer um escopo um pouco maior da sociedade brasileira. O aumento das facções criminosas dentro do sistema e o descontrole dentro do sistema, a violência no Rio Grande do Norte, a violência no Rio de Janeiro e por aí vai, dá uma sensação de frouxidão para a sociedade. E a sociedade brasileira, ela é pendular. A sociedade americana também é pendular, mas a sociedade brasileira é mais pendular ainda. Quando você vê que o poder público afrouxa muito, você quer fechar o poder. Quando ele fecha demais, você quer abrir. Por exemplo, política de café com leite inaugurada por Campos Salles em 1905. Foi tão ferrenha para todo o Brasil, só presidente ou de Minas ou de São Paulo, que os caras apoiaram o Vargas, os jovens tenentistas, para abrir o poder em 1930. Quando o Vargas fecha com a sua ditadura, os caras forçam ele a cometer um suicídio naquele 24 de agosto para ele poder abrir o poder. Quando João Goulart vai para a esquerda, os caras fecham o poder
para que chegue a ditadura de 64, que teve o seu paroxismo de fechamento com o AI-5 em 1968, que fechou o Congresso Nacional. Quando a ditadura fecha demais, aí o povão fala, pô, direta já, e se faz direta já. Hoje, o povo, em geral, tá vendo que o Estado tá frouxo, e seguindo essa história pendular da política brasileira, quando você vê o sistema muito aberto, você quer fechar. Eis porque o Bolsonaro está crescendo tanto. Ele é uma promessa de fechamento. É uma promessa. Ele se coaduna junto com esses caras que querem a pena de morte. É o pessoal que acha que o país está às migalhas. Então, pendularmente, tende a seguir uma tendência brasileira desde 1930. Agora, efetivamente, Tonholi, qual é a chance desse anseio se tornar uma realidade? Eu acho impossível. Impossível que se aprove pena de morte no Brasil, até porque, primeira coisa, quem está na cadeia hoje é quem não tem dinheiro para pagar advogado caro. E a quantidade, comparando a tecnicalidade de apuração das nossas polícias com as polícias dos Estados Unidos, é muito inferior. A margem de erro para a pena de morte no Brasil seria muito alta, muito alta. Num país que tem a melhor polícia do mundo, dos Estados Unidos, já é 4%. Imagine aqui que é tudo feito nas coxas. Bom, vamos virar o assunto. Ô, Vini, vamos falar de futebol? Vamos. O que o Felipe Coutinho, que mudou do Liverpool para o Barcelona, certo, tem que você, um cara brilhante, hoje chegando e falando sobre seus feitos no futebol no final de semana, que você não tem, hein? Apenas a conta bancária, né? Porque o futebol é praticamente o mesmo. O Reginaldo tá de prova, né? Já jogou ao meu lado, se beneficiou muito tudo disso, isso, né? Não, e esse final de semana eu me senti o Ayrton Senna, porque na chuva eu jogo melhor, né? E aí, aí é o seguinte... É demais, né, cara? Eu acordei 5 horas da manhã, né? Pra ouvir isso, né, cara? Aí é o seguinte, o Felipe Coutinho já está lá agora, neste exato momento, no Camp Nou, assinando o contrato, se apresentando para a torcida do Barcelona, finalmente, que foi uma grande novela aí do Barça tentando contratar o Felipe Coutinho, porque depois que o Neymar saiu do Barcelona para o PSG, o Barcelona estava devendo para o seu torcedor essa grande contratação, e aí vem mais um brasileiro, né, se tornando, Carlos Aros, a segunda contratação mais cara da história do futebol. Neymar é a primeira, né, a transferência do Neymar para o PSG foi de 222 milhões de euros e a do Felipe Coutinho do Liverpool para o Barcelona de 163 milhões de euros, aproximadamente aí 633 milhões de reais. Um alto investimento, o Barcelona praticamente torrando todo o dinheiro, né, que recebeu aí do PSG, porque além do Coutinho trouxe o Paulinho, trouxe o Dembélé, né, jogadores que também foram caros, mas o futebol tá defasado realmente em valores, né? Esses dias o próprio Liverpool, que agora é ex-time do Coutinho, contratou um zagueiro por 75 milhões de libras, né? O Van Dijk, nem é um zagueiro assim tão renomado ainda, era do Southampton, né? Time intermediário lá da Inglaterra, e o cara custou 75 milhões de libras. Então são os valores que o futebol apresenta hoje, né? Essa história de fair play financeiro, né? Que a FIFA exige, a gente não vê muito rolar por aí não, mas o fato é que o Felipe Coutinho chega para se juntar ali agora ao Suárez, ao Messi, ao Paulinho, ao Mascherano, ao Busquets, e o Barcelona está formando uma grande equipe, mais do que já era, fortíssimo candidato aí a conquistar a Liga dos Campeões, apesar de que o Coutinho, por ter se transferido agora para o Barcelona, não pode jogar a Liga dos Campeões. O Liverpool até no momento ali da transferência pediu o empréstimo do Coutinho para o Barça. A gente te vende o Coutinho, a gente quer ele emprestado por mais 6 meses. O Barcelona não quis, o técnico não quis liberar, até porque poderia ocorrer ali também uma outra lesão. Enfim, o jogador já é nosso, a gente quer utilizar pelo menos aqui no campeonato espanhol, né? Então tá feita essa transferência aí. E quem se beneficiou também foi o Vasco, o time formador do Felipe Coutinho, e vai receber em torno de 15, 16 milhões de reais. Né, porque tem ali uma porcentagem. Então uma excelente contratação sim do Barcelona,
E o Coutinho que a gente espera também que seja um grande nome aí do Brasil esse ano na Copa do Mundo, né? Para fechar o assunto futebol, mas ainda falando sobre mudanças de endereço, certo. E o Diego Souza? Diego Souza também tem novo time, né? Jogador que recentemente foi convocado também pelo Tite para a seleção brasileira, deixou o Sport de Recife e vem aqui para São Paulo agora jogar pelo tricolor paulista. E olha só como são os valores do futebol, né? Lá consideraram caro o Coutinho, 633 milhões de reais. Aqui estão considerando alto que o São Paulo pagou 10 milhões de reais pelo Diego Souza, mas é essa disparidade, né, do futebol brasileiro para o futebol europeu. Só que o São Paulo está tentando encontrar aí oportunidades no mercado. O Prato está indo embora para o River Plate. O Hernanes, jogador que foi fundamental no ano passado, voltou para a China, então achou ali no Diego Souza, um jogador de seleção brasileira, foi bem no Sport no ano passado, alguém que possa liderar essa equipe aí neste ano. O Carlos Aros, Corinthians está quase certo com o Henrique Dourado, centroavante do Fluminense, foi artilheiro junto com o Jô no campeonato, e o Palmeiras do Reginaldo, né, já fechou a casinha ali, já fez todas as suas contratações, né, Reginaldo? Lucas Lima, né, tá um bom time, então vai ser uma temporada bastante disputada, Carlos Aros. Mas o pessoal não tá achando 10 milhões muito caro pelo histórico do Diego Souza, pela idade, 32 anos também. Isso. Foi baderneiro. Porque é um jogador que muda muito de time, é um jogador instável, né? Então, por exemplo, na última passagem dele pelo Fluminense, ele ficou ali pouco tempo, já quis voltar logo para o Sport, então não é tão confiável assim. Mas diante do mercado, do que o mercado está podendo oferecer para os times brasileiros, eu acho que o São Paulo fez o que podia. Mas 20 mil tava bem pago ou não? Também não, né? 20 mil o quê? Por Diego Souza? É. Eu vi o pessoal nos grupos aqui, eles chiando pra ele. Não, é muito pouco. O pessoal tava bravo. É bom jogador. Bom, vamos fazer uma parada dentro do tempo regulamentar. Morning Show volta já, 11h21. Para falar sobre a prova de redação da FUVEST, hein? Neste domingo, um tema polêmico, com a pergunta: devem existir limites para a arte? E aí, Vini? Vamos falar rapidinho pra gente poder abrir essa discussão aqui que é importante, né, Carlos Aros? E realmente o primeiro dia aí da segunda fase da FUVEST, que teve questões de português e teve a redação. E a redação com o tema Os Limites da Arte, discutindo essas exposições que causaram tanta polêmica no país no ano passado. Entre elas a do Queen Museu, né, que foi apresentada aí pelo Santander lá em Porto Alegre e que quis abordar temas como diversidade, sexualidade, mas acabou sendo acusada de pedofilia, zoofilia, blasfêmia, de atentar contra símbolos cristãos, né? Então tudo isso foi colocado aí para os alunos, para eles dissertarem sobre essas exposições. Teve outras também, né, da bandeira branca de Nuno Ramos, que manteve urubus presos em gaiolas, e também obras do inglês Mark King, que utilizou o próprio sangue em seus trabalhos, né? Então os alunos tiveram que fazer aí a sua interpretação sobre esses fatos. Antes de eu saber a opinião de vocês, eu quero colocar aqui a professora Cíntia Chagas, professora de português Cíntia Chagas, colaboradora aqui da Jovem Pan também, o que ela achou, se ela aprovou ou não esse tema aí da FUVEST, né? E ela falou que recebeu até com surpresa que o tema foi esse, mas aprovou a escolha aí da universidade. Eu achei o tema bastante surpreendente para a FUVEST. Por quê? Porque a FUVEST geralmente pede temas mais filosóficos, mais metafísicos. O tema em questão é um tema polêmico, válido, que retrata muito bem a época que nós estamos vivendo, mas é um tema bastante esperado, um tema que com certeza foi trabalhado pela maior parte dos professores do Brasil. Então, é isso, um tema muito bom, porém, um tema surpreendente para a FUVEST, que geralmente exige ainda mais dos candidatos. Só lembrando, né, Aros, que a FUVEST, processo seletivo para a Universidade de São Paulo, né, aqui a USP, e eu lembro que o Cláudio Tognoli falou, quando teve a redação do Enem, que era, né, para a acessibilidade, né, para os surdos, que eles estavam fechando os olhos, né, para questões importantes que estavam acontecendo no Brasil, como essa das exposições, como da corrupção no país. Especificamente a corrupção, o Tognoli falou. Agora acertaram, Tognoli? Eu acho que a questão não é se acertaram. A questão é que tipo de professor vai corrigir isso. Uhum.
Aí que eles vão acertar. Porque se você colocar o famoso sociólogo da PUC que vota no PT, entendeu? E defende movimentos sociais cegamente, papapá, e um aluno fizer uma redação falando que ele é contra essa arte libertária, esse cara vai julgar erroneamente, porque vai contra a convicção dele. O meu medo como professor já há 24 anos, não é com o que o aluno produz, é com a cabeça de quem julga. Por isso que surgiu uma coisa chamada escola sem partido, para você tentar fazer com que o professor se desdobre dele mesmo e julgue algo a partir da ótica do aluno. Agora, sobre a questão da arte, acho que uma coisa bem importante que o ministro da Cultura veio aqui falar só com o Morning Show, Sérgio Saleitão, e falou uma coisa muito clara. O Ministério da Cultura não apoia nenhuma censura às artes desde que tenha um disclaimer. O que é um disclaimer? Um aviso. O seu filho vai encontrar nesta exposição pessoas nuas para que ele toque com as mãos, obras pintadas, porque aí o pai decide como curador do filho. E aí, Paulinha? Não, acho que o que o Tonholi falou faz algum sentido, mas é difícil também da gente saber. Controlar, né? Mas quando está fazendo a redação, na verdade, ele vai ter uma opinião, né? Só a favor de ser tem que ser baseado liberal, também no que o texto só tá a favor de não. ali, né? E aí eu acho que o julgamento da redação não é pela posição do aluno, mas pela defesa dessa posição, né? Imagino que é isso que vai ser julgado para se avaliar o viés do professor, redação. então, você acha que não cabe nesse caso? Ele tem que não deveria, entender os né, argumentos. Acho que não deveria, mas aí agora a gente vai ver depois o que vai acontecer, entendeu? Porque teoricamente o que vai julgar é assim. Bom, ele quis defender essa ideia e nessa redação ele defendeu bem, ele argumentou bem, ele não teve erro de português, de concordância, tá tudo certo, apesar de eu concordar ou não com o que ele quis dizer, né? Eu acho que é esse o julgamento que tem que ser feito. Se for feito isso, tá tudo certo. Bom, eu lembro que eu comecei, Aros, Paulinha, Vini, só comecei a tomar nota 10 na USP quando eu li pra caramba marxismo e começava a responder. Aí eu virei um ótimo aluno. A partir do momento que eu decorava o marxismo. Tudo bem, me ajudou aquilo na vida, até como crítica. Mas, enfim. Bom, chegamos ao final deste Morning Show de hoje. A pergunta é, temos vencedores? Temos vencedores aqui no Twitter, sim senhor. Vamos dar o prêmio aqui para Well Alves. Well Alves, vou falar com você aqui no Twitter. Well. E aí, Vini? Ismael Santos, São Paulo. Então pronto, acabou, hein? Ponto final. Amanhã tem mais às 10 da manhã. Tchau, gente. Tchau, Caio. Tchau, Tonholi. Tchau, Paulinha. Valeu, tchau, Vini. tchau. Tchau.